A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meu irmão, nesse canal do YouTube, para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, para trazer informações aqui que, junto com os conhecimentos dos nossos professores e o auxílio do Espírito Santo, nossos professores possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E nós usamos aqui, meus irmãos, como base o material da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nesse segundo trimestre nós estamos falando sobre a mordomia cristã. E esse material foi elaborado pelo nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é pastor presidente na Assembleia de Deus lá em Palmas, no Tocantins, né? Então ele que elaborou esse projeto, ele elaborou esse material e tem nos abençoado durante todo esse trimestre de 2025, desse segundo trimestre. Então, se você está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você quiser, acesse o site oficial da editora Betel, adquira o seu material lá, a sua revista, para que você possa participar dessa videoaula conosco, fazer suas anotações que considerar pertinentes. Amém? E hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a lição de número 8, né? Vamos fazer aqui a pré-aula da lição de número 8, que vai ter como título A Fidelidade na Mordomia Cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Esse texto é muito interessante, esse título, né, que o nosso comentarista coloca, porque vai nos dizer muitas palavras aqui importantes. Primeiro, fidelidade. Todo mordomo, todo cristão é mordomo das coisas do Senhor, nada nos pertence, tudo é dele, por ele, para ele. Então, tudo aquilo que Deus confia na nossa mão, nós precisamos dispor, né, usar aqui com fidelidade. E isso gera o quê? Uma responsabilidade e um compromisso, porque nós temos compromisso com Deus que nos deu esses bens, seja ele em qual aspecto for, tudo é de Deus, e ele nos concede, ele nos empresta enquanto estamos nesta terra, para que a gente possa fazer o melhor usufruto, usar com fidelidade, usar conforme as diretrizes que ele nos orienta, e depois sabermos que nós prestaremos conta de tudo que Deus nos deu. Então aqui gera a grande base da mordomia cristã: fidelidade, responsabilidade e compromisso com tudo aquilo que Deus nos deu aqui enquanto estamos usando, e sabermos que um dia nós prestaremos conta de tudo que Deus nos deu a Ele, para dizermos como nós usamos. Então destaque isso para o seu aluno. Então, por isso nós precisamos ser fiel, ter responsabilidade e comprometimento com tudo aquilo que Deus nos deu. Aí o nosso comentarista ele vai trazer como texto de referência o Lucas capítulo 16, verso 10, que ele vai dizer: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Esse é o texto áureo que nós precisamos, que vai usar a base para a nossa lição, nessa lição de número 8. A verdade aplicada, o nosso comentarista vai falar que o discipulado cristão envolve lidar com bens materiais e as finanças conforme os princípios bíblicos. Ou seja, o mordomo, destaque isso para o seu aluno, o mordomo, ele gerencia os bens de alguém, e ele precisa gerenciar esses bens de esse alguém conforme o interesse do alguém que botou os bens na mão dele. Ou seja, o mordomo ele não pega os bens do dono da casa e usa conforme ele quer. Ele pega os bens do dono da casa e usa conforme os interesses
e as orientações do dono da casa. Então nós, meu irmão, partindo desse princípio, precisamos destacar para os nossos alunos que nós somos os mordomos de Cristo. E Jesus nos deu os bens materiais, as finanças, aí aqui tudo que Ele nos dá, família, saúde, emprego, carro, casa, nosso corpo, nossas emoções, tudo que nós temos foi Deus que nos deu, e nós precisamos gerenciar tudo isso da melhor maneira para honrar os interesses do dono que nos deu, porque sabemos que um dia Ele vai cobrar e prestaremos contas a Ele. Então, para que você tenha uma boa prestação de conta e você não seja achado em falta, procure gerenciar tudo que Ele já te deu de forma conforme os princípios e orientações do dono. Porque quando Ele for nos cobrar e nos pedir conta, Ele vai pedir conta baseado nos seus princípios que Ele nos ensinou. Então a gente precisa gerenciar tudo conforme as diretrizes bíblicas, os princípios cristãos que Cristo nos ensinou. Então, destaque isso para os seus alunos. O texto de referência ele vai trazer Lucas 16, capítulo 16, verso de 1 a 6, que vai falar sobre a parábola do mordomo infiel. Que aqui esse mordomo, nessa parábola, Jesus vai mostrar que esse homem gerenciava os bens do dono da casa de forma injusta, de forma inescrupulosa, porque foi chegar um momento que essa fama chegou aos ouvidos do dono da casa. E esse dono disse: eu não vou mais poder ter você como meu mordomo, porque chega só para mim más notícias, chega má fama da sua mordomia. Aquele homem, em vez de pedir perdão e se consertar, ainda vai piorar mais a situação, porque agora ele vai fraudar os bens do dono, que ele vai chegar para os credores e vai dizer: olha, se assenta aqui, tu devia 100, escreve que deve 50. Por quê? Porque ele sabia que o dono da casa ia mandar ele embora, e aí ele tentou nos credores fazer aquelas pessoas dever favor a ele, para que pudesse ajudar ele quando fosse mandado embora. Então você vê aqui que ele tinha o quê? O caráter distorcido mesmo. Então a gente precisa entender que a fidelidade tem que ser de ponta a ponta, de início ao fim. Então nós não podemos deixar as coisas que Deus nos deu e tratar conforme os nossos interesses. Essa era a parábola do mordomo infiel que Jesus estava contando. Esse homem, ele não foi fiel àquilo que o dono da casa deixou na mão dele. Mas o que aconteceu? Um dia, essa infidelidade veio ao conhecimento do dono da casa. Então entenda sempre isso. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo que Ele nos deu. Um dia nós prestaremos conta, e se tivermos feito coisas erradas, não teremos como ter desculpa. Vai aparecer, Ele vai descobrir, porque não tem nada oculto que não apareça, que o Senhor Jesus não descubra, porque seus olhos conhecem as obras de todos, os seus olhos veem todas as coisas. Por isso lá em Apocalipse ele se apresenta como: eu sou aquele que conhece as tuas obras. Então destaque isso para o seu aluno, que na hora certa o dono sempre vai descobrir, sempre sabe de todas as coisas. Você pode esconder de um colega, pode esconder do primo, da casa, do marido, da esposa, mas um dia o dono da vida, o dono dos bens, que é Cristo, irá descobrir e saber tudo que você tem feito, e vai trazer à tona, como aconteceu aqui nessa parábola que Jesus contou aqui em Lucas capítulo 16, do mordomo infiel. E durante a lição nós vamos falar mais um pouco sobre essa parábola, mas destaque para os seus alunos: fidelidade, compromisso, responsabilidade, porque um dia prestaremos contas a Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, que conhece as nossas obras, que conhece os nossos pensamentos, e um dia nós prestaremos contas a Ele, e você precisa estar lá fielmente para que você seja galardoado e possa receber a mordomia celestial, que é eterna. Se você for fiel nas coisas passageiras desta terra,
um dia o Senhor te colocará na coisa que é eterna, que é o céu, que é a eternidade, para que a gente possa ser colocado sobre o muito, como foi escrito aqui no texto áureo. Amém? Glória a Deus. Então destaque isso para o seu aluno e vamos aqui para a lição propriamente dita. O princípio básico da mordomia é saber que não é nosso, é de Deus. Então, se é de Deus, nós temos que cuidar da melhor maneira, com fidelidade, com responsabilidade, com compromisso, sabendo que prestaremos conta. Destaque sempre isso para o seu aluno, que nós todos, independente de quem seja, um dia prestaremos conta de tudo que Deus colocou na nossa mão, todas as coisas. Então destaque sempre isso para o seu aluno. O princípio da mordomia cristã é saber que nada é meu, tudo é dele, e um dia ele vai prestar conta de tudo que eu servi, de tudo que ele me deu para gerenciar nesta terra. E aí é mais interessante que o nosso comentarista ainda coloca: não podeis servir a dois senhores, Deus e Mamão, né? Que também está lá, Jesus falou sobre isso lá em Lucas capítulo 16, no contexto dessa parábola, onde ele vai chamar as riquezas de Senhor. Esse Mamão, ele vai equivaler aos dois caminhos, né? Ele vai chamar Deus e Mamão de Deus também. Olha como é importante a fidelidade com as riquezas para saber trabalhar certo, como as pessoas podem se perder e servirem a riqueza como Deus. Olha que coisa, porque Jesus, ele equipara, ele coloca as riquezas como se fosse Deus, para que a pessoa escolha. Então existem pessoas que, em vez de servir a Deus Todo-Poderoso, vão servir ao Deus que é a riqueza, que é a riqueza passageira dessa terra. Então ele vai dizer: você não pode servir a dois senhores, ou tu escolhe o Senhor Todo-Poderoso Deus, ou você vai servir as riquezas. Aí você vai ver lá a parábola do rico, né? Quando Jesus diz para ele: vende tudo e me segue. Aí aquele homem não consegue vender tudo e seguir, porque o coração dele, o centro, o dono, era a riqueza. Ele tentava servir aos dois, ele obedecia os mandamentos, mas quem estava sentado no trono do coração dele eram as riquezas, os bens materiais. Então por isso Jesus está falando: não adianta você ir para a igreja, servir, cantar, pregar, ter tudo, obedecer os mandamentos, mas na hora de gerenciar os bens, de doar, de abrir mão, você não consegue, porque o seu Deus é a riqueza e não o Senhor Jesus. Então nós temos que ficar muito atentos a isso mesmo, porque muitas das vezes as pessoas conseguem fazer todas as coisas nas outras áreas da vida, mas quando chega na hora de abrir mão do dinheiro, na hora de abrir mão de bem, na hora de Deus fazer o teste e tirar as coisas dele, ele cede e não serve mais a Deus, porque ele se preocupa e vai correr atrás do Deus dele, que é a riqueza. Então, meus irmãos, a gente precisa estar sempre refletindo e pensando: como eu seria, como eu sou, se eu não tivesse nada disso? Como eu agiria? Continuaria servindo ao Senhor Jesus, mesmo que não tivesse nada? Então a gente tem que ter essa visão. Destaque isso para o seu aluno. Nós estamos aqui falando do princípio da mordomia, e o próprio Senhor Jesus diz que não pode servir a dois deuses, ou a Mamão ou a Deus. Você tem que escolher. Então destaque isso para o seu aluno, né? O conceito de mordomia, né, refere-se à gestão dos bens que nos é dada por Deus. Conceito e princípio muito parecido, né? Gestão de bens que é dado por Deus, né? Então a gente deve ser fiel àquele que nos deu tudo e gerenciar da forma que agrade a quem nos deu. Esse é o conceito. Eu estou gerindo uma coisa que não é minha, que foi Deus que me deu, então eu tenho que gerir da melhor maneira para agradar a quem me deu. Então aqui a gente precisa entender que os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, a nossa família, o nosso corpo, tudo que nós temos, ele é do Senhor. Então a gente tem que usar para honrar ao Senhor. Lembre-se disso, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno. Esse é o princípio, é o conceito da mordomia.
Deus me deu, eu gesto aqui, eu faço a gestão, a administração, de forma a honrá-lo com tudo que eu tenho. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, às vezes você tem talento, mas usa para servir o diabo. Tem talento de músico e vai tocar músicas que servem ao diabo. Entende? Às vezes tem talento para fazer algum tipo de cena, de algum tipo de artista plástico e vai fazer coisas que não agradam ao Senhor, né? Fazer imagem, fazer esculturas que não agradam a Deus. Então você não está honrando a Deus com o talento que Ele te deu. Na hora Ele vai pedir conta e você vai ser considerado mordomo infiel, como o da parábola. Entende? Então a gente precisa entender que não estamos falando aqui só de dinheiro e finanças, não. Estamos falando de muito além disso, de tudo que Deus nos deu. Como eu uso o meu corpo? Se o meu corpo eu uso para abençoar, para ajudar, para poder honrar a Deus, eu uso para envergonhar o nome do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno aí, mesmo. No tópico 1.2, nós vamos falar, você é um mordomo fiel? É uma pergunta. E como é que a gente consegue nos avaliar? Né? Qual é a característica para saber se nós somos mordomo fiel? Destaque para o seu aluno. O mordomo fiel é aquele que segue e faz a gestão dos bens seguindo a orientação do dono. Por que na parábola deu problema? Porque o dono falou, eu ouço uma má fama. Você está fazendo com as minhas coisas o que eu não mandei. Está fazendo diferente do que eu orientei. Por isso deu problema na mordomia na parábola. Então, se a gente pode fazer essa reflexão para o nosso aluno. Você tem sido um mordomo fiel? Reflita nesta manhã, neste dia, ao horário que você tiver. Como você tem usado a sua vida, as suas palavras, as suas informações, os seus conhecimentos, a sua família, a sua caminhada, o seu corpo, como você tem usado? Tem usado conforme a palavra do Senhor? Como Deus nos orienta? Ou está usando tudo conforme que você quer, conforme os seus desejos? Aí você vai ter condições de responder se você é um mordomo fiel ou não. Destaque isso para o seu aluno, meu irmão. Administrando, né, os bens recebidos. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Quem enriquece às custas de mentira cai em uma armadilha mortal, né? Então a gente precisa entender que o Senhor é justo, que Deus é íntegro, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é perfeito. Então Ele vai observar e vai ver como você tem administrado os bens. Muitas das vezes, mesmo, as pessoas, para externo, para quem está vendo de fora, parece um bom administrador. Ele recebe, as coisas acontecem dentro do nosso contexto cristão, né? Tá lá a igreja, tá a congregação, recebe os dízimos, recebe as ofertas, a igreja tem luz, tem água, né? Tá tudo direitinho, o banco, as coisas funcionando. E aí quem olha diz, é um bom administrador, o dinheiro entra, tá usando na obra. Só que lá atrás dos bastidores, vai ver que essa pessoa tira um dinheiro para ele. Usa em seu próprio benefício o dinheiro que era para ser usado no templo, que não é o seu salário, aquilo era dinheiro da igreja. Então, Deus está vendo, meu. Quem está do lado de fora não tem como saber, mas um dia Ele vai me prestar conta. Então, por isso, a gente está vendo aqui que Deus não aprova nenhum meio fraudulento, né? Então, meu irmão, nós temos que entender que muitas das vezes, muitos pastores, muitos cristãos, eles caem nessa armadilha, porque eles arrancam dinheiro a mais do que o povo pode dar, arranca mais do que a igreja precisa para o seu usufruto. Por isso, os publicanos eram considerados pessoas ruins na época de Jesus. Por isso, João Batista está dizendo ao publicano, cobre somente o que é devido. Porque muitas das vezes a gente administra o bem que Deus recebeu de forma errada, porque a ganância toma conta e senta no nosso coração como Deus.
a riqueza. Então a pessoa vai, começa a fazer apelo, pede dinheiro, aí os irmãos vão lá, né, para ajudar a obra, são generosos, estão cumprindo a mordomia de Deus, porque Deus manda ser generoso, ofertar e abençoar a casa dele. As pessoas cumprem com o dízimo, com as ofertas alçadas, mas aí a pessoa vai e age de má fé e de forma fraudulenta e se enriquece de forma ilícita. Mas o que vai acontecer? Deus é justo, Deus está vendo, eu conheço as tuas obras. Um dia, quando for prestar conta, vai ser considerado um mordomo infiel e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é para lá que vão as pessoas infiéis e desobedientes, que Deus não aprova. Então, meu irmão, procure viver e administrar os dons sabendo que Deus é justo. Não caia nessa armadilha do inimigo de achar que ninguém está vendo aqui, que vai dar tudo certo. Não, meu. Deus vai te cobrar certinho. Seja justo, seja fiel, use somente o necessário, peça somente o necessário para usar na igreja, para usar na obra. Não gaste mais com você, você tem seu salário, você tem Deus para te abençoar. Você não precisa espoliar a casa do Senhor para poder viver melhor, meu irmão, porque isso vai se tornar maldição e você não vai viver nada bem. Então destaque isso para o seu aluno. Esse princípio é fundamental para tudo, meu. Tudo que Deus nos dá, Ele está vendo, Ele é justo, Ele não aceita fraude. Então destaque isso para o seu aluno. E aí aqui a gente fecha o tópico 1, capítulo 1, falando, né, sobre o conceito da mordomia, a reflexão se nós somos mordomos fiéis e se nós estamos administrando bem os bens que Deus colocou nas nossas mãos. Então, Deus é justo, Ele toma conta, Ele vê e todos teremos que prestar conta da mordomia que Deus nos colocou. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 2, vai falar sobre Deus como um pai zeloso e tem prazer em nos abençoar. Meu irmão, então o que acontece? Tudo que nós temos, Deus nos deu com prazer. Nossa família, nossa casa, nossa vida, nossa saúde. Ele tem prazer em nos curar, nos abençoar, dar nosso trabalho, nos dar sabedoria, esforçar, dar sabedoria em nossas mãos para granjear, para alcançar bens. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas isso não quer dizer que você tem livre acesso para agir da forma que quiser com as coisas que Deus te deu. Nós temos o compromisso de administrar conforme Deus manda, meu irmão. Então Ele é zeloso, Ele nos abençoa. Então você retribui a bênção do Senhor administrando e cuidando de forma que o agrade tudo que Ele nos deu. Destaque isso para o seu aluno. E aí vem o caráter do mordomo infiel, né? A parábola do mordomo infiel, nós estamos no tópico 2.1. Vai nos ensinar que o verdadeiro caráter cristão se expressa também no modo que lidamos com os bens que Deus nos confia. Sabe o que é isso aqui, meu? Deus está falando para nós, é o seguinte: eu vou observar o caráter de vocês, como vocês agem com aquilo que eu te dou. São as atitudes no oculto que fazem a diferença e mostram o nosso caráter é cristão mesmo. Muitas pessoas confundem e acha que a quantidade de riquezas vai ser proporcional ao caráter fiel da pessoa. Aí faz uma associação de que quanto mais a pessoa tem bens, mais rico, mais próspera, mais altos postos ela está alcançando, eles fazem uma associação e dizem: olha, essa pessoa é muito boa com Deus, é um crente fiel, por isso Deus está abençoando, escancarando as comportas do céu para essa pessoa. Isso não é necessariamente verdade, porque muitas das vezes, mesmo, a pessoa tem tudo ali, tem vários cargos, várias posses, mas no oculto ele é ladrão, ele é fraudulento, ele faz caixa 2, ele arruma esquema para as coisas ficarem só para ele. Por isso aquele enriquecimento dele é ilícito. Às vezes se mete com coisas que não são legais, faz associação com situações que não são de Deus, e aí vai ganhando muito dinheiro. A pessoa olha e diz: meu Deus, que homem abençoado, caráter cristão íntegro, quando na verdade não tem nada de integridade ali, porque esse mordomo daqui da parábola, ele também tinha muito dinheiro, o dinheiro era do patrão, mas ele usava tudo errado.
nas atitudes o caráter dele era ruim, porque ele defraudava os bens do dono da casa. Mas quem olhava para fora, via ele sempre numa situação boa, achava que ele estava bem, que o patrão estava abençoando, correspondente à qualidade do seu serviço. Mas não é isso necessariamente. Por isso o tópico vai falar: o caráter do mordomo fiel é aquele que mantém os bens e administra conforme o dono quer, né? Conforme o dono orienta, né? Então, meu irmão, a gente tem uma das formas de testar caráter de alguém é dar dinheiro para ele, coloca ele numa situação de comando, aonde ele pode determinar, né, como vai se usar aquele dinheiro, coloque ele em poder nas mãos. Aí você vai ver que o caráter dele já é ruim desde a essência, né? É aqui, ó, nesse momento que você conhece muitas pessoas, é quando você dá condições dele estar numa alta posição. E muitas das vezes a pessoa aí, ela vai se perde, porque faltou a fidelidade na essência. E aí quando ela tem a oportunidade, ela vai se corromper. Porque muitas pessoas mesmo, ele às vezes não se corrompe muito, porque não tem oportunidade. Mas quando vai num lugar muito alto, aí se corrompe. Mas por quê? Porque lá atrás, na essência, ele já se corrompia no pouco, né? Não é assim? Muitas das vezes nessa classe dos políticos aí que tanto é falado, às vezes você vai ver a pessoa, quando chega lá, se vira, né? Quando ele estava candidato, enquanto ele não era político, ele vivia bem. Mas quando chega lá e é exposto a situações que favorecem o roubo, ele vai e se cai. Mas por quê? Porque lá atrás ele já não tinha o caráter firme nas pequenas coisas. Então, nós temos que entender e avaliar o caráter do mordomo cristão é quando ele está colocado sobre grandes coisas. Aí você vai ver se lá na pequena coisa ele já era fiel. Por isso, está dizendo lá, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então destaque isso para o seu aluno. São as atitudes que mostram os nossos caráteres, como a gente age, como a gente faz, como a gente organiza e como a gente gesta os bens que Deus nos deu. Essa é a maneira de vermos se temos um caráter cristão ou não. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.2, os mordomos do Senhor, né? Aqui ele vai falar que nós devemos compreender que tudo foi Deus que nos deu e nós devemos gerir conforme Deus nos orienta, né? Tudo está nas nossas mãos, mas é para honrar o nome do Senhor que nos deu. Então destaque isso para o seu aluno. Os mordomos do Senhor sempre têm esse compromisso e essa responsabilidade de entender que tudo que eles têm na mão, eles têm porque é de Deus e eu tenho que administrar conforme Deus me orienta, porque um dia eu vou prestar conta ao Senhor. E quanto mais eu trabalho, e quanto mais eu presto, e quanto mais eu administro de forma correta para honrar a Deus, mais Deus me coloca, mais Deus dá para que a gente tenha mais facilidade para viver e para gerir com mais tranquilidade, porque Deus tem visto o nosso caráter fiel no pouco, Ele vai colocando sobre o muito, vai nos aumentando, porque Ele vê confiança e caráter cristão na nossa gestão dos bens que Ele tem nos dado. Amém? Glória a Deus. O nome do Senhor é que precisa ser honrado através dos mordomos do Senhor, que estão fiéis a Ele. Então destaque isso para o seu aluno. O que você tem nas mãos hoje, né? Que Deus tem colocado nas nossas mãos, na sua administração. O que Deus já te deu? Então você precisa olhar para que temos, que Deus tem nos dado e refletirmos juntos com o auxílio do Espírito Santo e perguntar, estamos sendo fiel? Eu estou cuidando da melhor maneira da minha família, da minha saúde, da minha vida, das minhas emoções, do meu dinheiro, da minha casa, dos meus bens, de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? O que você tem na mão? O que Deus colocou na tua mão hoje? Quantos talentos Deus te entregou? Você está granjeando mais ou você está enterrando? Então a gente precisa estar sempre avaliando. Eu estou gerindo tudo que Deus me deu da melhor maneira? Se você refletir e achar que não está bom, peça ao Senhor, meu irmão.
Se arrependa, peça perdão e peça a Deus para te dar uma segunda chance, para que você possa gerir melhor. Ainda estamos em tempo, não faça como o mordomo infiel que tentou esconder, depois tentou fraudular para poder melhorar para ele a situação. Não, seja fiel, diga, ó, não fiz bem, falhei, errei, me dá uma segunda chance, me perdoa, porque Ele é o nosso Pai zeloso, Ele perdoa e nos dá uma nova chance, meu. Assim nós precisamos entender isso, né? E a gente fecha o tópico 2, né? Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece são muitas bênçãos. Então, tudo é Deus que nos dá, e o que Ele nos dá mais é muitas bênçãos, mas a gente precisa estar sempre nos observando, refletimos e pensando, estou fazendo com aquilo que Deus me deu a melhor maneira? Estou honrando o nome dEle? Estou honrando o nome do Senhor? O nome dEle está sendo glorificado com a minha administração? Se for sim, glória a Deus. Se for não, peça perdão e mude o seu comportamento, porque ainda há tempo, que vai chegar o dia da prestação de conta. Destaque para o seu aluno. No tópico 3, meu irmão, para a gente fechar essa lição que nós estamos falando sobre fidelidade, responsabilidade e compromisso com mordomia, com os bens que Deus nos dá, nós vamos falar o quê? Sejamos mordomos fiéis, meu irmão. Né? Por quê? Porque uma hora ou outra a infidelidade vai aparecer. Não há nada que fique oculto. O Senhor conhece todas as coisas. Uma hora vai vir à tona, meu. Entende? Não há escândalo, não há nada encoberto que um dia não seja descoberto. Então destaque isso para o seu aluno. Não queira passar vergonha, não queira lamear o nome de Cristo. Viva uma vida cristã certa, honrada, íntegra, para que você não venha ser exposto à sua infidelidade quando você menos esperar e você não ter mais como se defender e está exposta ali à sua vergonha mesmo, como aconteceu com esse mordomo infiel. Então tente acertar agora, procure refletir e se arrumar agora, porque quando chegar o dia de prestar conta, não vai ter como mais arrumar, vai ser exposto, vai ser passada a vergonha ali e vai se perder como se perdeu aquele mordomo infiel. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 3.1, mordomia e o caráter íntegro, né? Para cuidar das coisas de Deus, é preciso cultivarmos o quê? Um caráter íntegro. Aí eu destaco para o seu aluno cultivar. Cultivar é um pouquinho cada dia. Como é que a gente cultiva uma semente? Você planta, hoje você molha, amanhã você molha, amanhã você limpa o terreno, depois da manhã você molha de novo. Cultivar, bota mais uma semente e assim vai cultivando aquele terreno para que sempre você tenha frutos. Esse é o ponto, meu. Muitas pessoas até começam na obra, até começam com os bens que Deus dá de forma íntegra e correta. Só que depois ele não coloca mais os fertilizantes para a integridade continuar. Ele começa a usar coisas que são tóxicas para a integridade e começa a ouvir outras vozes, começa a ter outros comportamentos, começa a ouvir mais conversações, começa a ceder a tentações. Aquilo vai minando e de repente aquele caráter íntegro se transforma e ele começa a ser um caráter mau e que vai fraudar as coisas do dono. Basta você ver o rei Saul, né? O rei Saul começou muito bem, de forma íntegra, humilde, pedindo a Deus ajuda, colocando Samuel na frente, ajudando, né? Vivendo ali, cumprindo o que Deus orientava, mas de repente quando ele foi ficando mais seguro, quando ele foi passando o tempo, ele foi abrindo mão de cultivar esse caráter e foi trazendo coisas ruins para a sua vida, inveja e coisa, né? Maus pensamentos, maus comportamentos, desobediência, e aí o seu caráter íntegro foi corrompido e ele terminou de uma forma tão terrível como nós conhecemos na história do rei Saul. Então precisamos cultivar a integridade do nosso caráter, todos os dias pedindo: Espírito Santo, me livra da tentação, me livra do erro, me mostra os pequenos erros, me mostra as pequenas raposinhas,
para que eu possa ir caçando, tirando ela. Para quê? Para não corromper o meu caráter íntegro e depois eu virar um mordomo infiel e estragar toda a caminhada cristã. Nem não adianta começar bem se termina mal. Nós precisamos ter uma caminhada retilínea, contínua com o Senhor, integridade do início ao fim, para sermos chamados de servo bom e fiel, como foi o próprio João Batista, como nós vemos desde o início da sua caminhada, desde a ventre de sua mãe, ele era íntegro e fiel ao Senhor até o último dia da sua vida, e Jesus falou para ele, servo bom e fiel, né? Assim o Senhor vai falar para nós também, quando nós mantivermos o nosso caráter íntegro e formos fiel a tudo que Ele nos deu e honrarmos a Ele com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 3.2 ele dá o exemplo de mordomo fiel, né? E esse aqui é um ponto muito interessante que nós precisamos destacar. Vai falar sobre o mordomo chamado Eliezer, que era servo de Abraão, do qual Abraão já era muito idoso e colocou tudo nas mãos desse moço, para que ele gerisse até mesmo a responsabilidade de escolher uma noiva para o seu filho Isaque, o filho da promessa. O Abraão colocou na mão do mordomo a responsabilidade de escolher uma esposa para que fosse continuado a promessa que Deus tinha feito para ele, que ele seria pai de grandes nações. Veja só a responsabilidade desse mordomo. Ele foi colocado nas mãos dele a continuidade, achar uma esposa para que Isaque pudesse dar continuidade e cumprir a promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Aí você vai ver agora a atitude do mordomo fiel, que é o Eliezer. Você vai ver ele levar essa missão. Ele já cuidava bem das coisas que o Abraão tinha na mão dele, os bens materiais. Abraão viu que ele era um servo fiel e falou, vou colocar mais uma missão, e essa é muito mais importante de tudo que ele já fez. Vá buscar uma esposa para o meu filho, mas não é fácil não. Não é essas daqui tranquilo para você pegar rápido não. Você vai lá na casa dos meus pais, tem que viajar, tem que ir longe e escolhe uma lá. Meu irmão, esse homem, ele dá uma lição para nós de como gerir as coisas do dono. O que ele vai fazer? Ele, diante dessa responsabilidade, ele vai buscar em Deus a sabedoria para gerir os bens do seu dono Abraão. Olha como nós devemos fazer. Mordomo fiel, meu irmão, ele não gere as coisas que Deus dá conforme a sua vontade. Ele gera, ele administra, ele faz a gestão conforme a orientação do dono. E aí o Eliezer vai fazer aquela oração de desafio, aquele voto com Deus e falar, Senhor, eu preciso escolher, dá uma esposa, traz que tu que conhece, tu me mostra quem é a moça. E ele vai orar, vai pedir uma coisa muito difícil, que era para a mulher dar água para ele, dar água para os camelos, coisa muito difícil. Não era fácil para uma moça dar água para 10 camelos, meu irmão. Você pode ler o texto lá, você pode ver a história, e aí a Bíblia vai dizer que antes dele terminar de orar, o Senhor traz e mostra a Raquel, a Rebeca para ele, né? Rebeca vem, cumpre todos aqueles passos que ele pediu na oração, e ele confirma que era ela que ele tinha que trazer. Esse é o mordomo bom e fiel. E ainda é mais interessante que quando ele entra na casa de Rebeca e vai conversar com seus pais, com seu irmão, o que ele vai dizer? Olha, eu dei presente para ela tá com essas joias, ela tá com essas coisas aí, mas não é meu. Nada disso aí é meu. É do meu senhor Abraão que mandou eu vir aqui. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que falar. Não é meu, é do meu senhor Abraão. Meu irmão, aqui está o princípio básico para qualquer mordomia acontecer de forma correta. Nós precisamos entender que não é nosso. Se você tiver essa humildade de gerir conforme Deus orienta e entender que não é seu, nós vamos conseguir ser mordomos fiéis. O Eliezer veio, cumpriu a missão a contento, trouxe a esposa para o Isaque, a Rebeca, e Deus cumpriu neles
a promessa que fez para Abraão, e o Eliezer foi o mordomo fiel, e Deus o abençoou, e ele conseguiu agradar ao seu chefe, ao seu dono, ao seu senhor Abraão, e as coisas aconteceram porque esse homem foi fiel mesmo. Isso é ser mordomo fiel. Não tirou proveito para si mesmo em nenhum momento. Pediu orientação a Deus, agiu conforme Deus orientava, conforme o seu dono a orientou, e serviu e cumpriu a missão a contento. Destaque isso para o seu aluno. O mordomo fiel, ele busca orientação no dono para fazer as coisas como o dono mandou, para sair tudo a contento do dono que deu as coisas na mão dele. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso papel, é assim que nós devemos ser. Destaque para o seu aluno, né? E aí, finalizando no tópico 3.3, administrando com honestidade. Como mordomo, o cristão é aprovado ou não, conforme a maneira como administra os bens que lhe são confiados pelo Senhor, né? Demos esse exemplo do Eliezer aí. Nós somos aprovados ou não, como nós gerimos o nosso dinheiro, os nossos recursos, os nossos bens materiais. Não adianta você dizer que é discípulo de Cristo se você não ama o seu irmão para ajudar, para sustentar, para poder perdoar uma dívida, para poder ajudar na hora da necessidade o pobre, né? Então a gente precisa ver que nós vamos ser aprovados não pelo que a gente fala, pelo que a gente aparece, pelo que a gente aparenta ser, mas pelo que a gente faz. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. E é assim que Deus observa, né? Por isso ele falou lá, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Então Deus está vendo, meu irmão, como a gente age, como a gente faz, como a gente gere as coisas que Deus nos dá, se a gente ajuda, se a gente faz as coisas que Deus espera que a gente faça, para a gente ser conhecido como discípulo de Cristo. Se a mordomia não é honesta, não existe a graça divina, não existe a bênção do Senhor, né? Então, quando a gente entender que a gente precisa cultivar um caráter íntegro para administrar as coisas do Senhor, com certeza as bênçãos do Senhor virão, e os nossos celeiros se encherão de cereais, e os nossos túneis transbordarão de vinho, porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis na sua obra. Amém? Glória a Deus. Destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extremamente abençoada no nome do Senhor Jesus, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.